Boa tarde! Boa tarde, minhas deusas! Como estamos? Animadas para a aula de hoje? Hoje teremos uma aula com muito conteúdo, um conteúdo até mais técnico para vocês. Estou só terminando aqui de avisar as deusas da lista VIP. Estão para receber nossos materiais. Todos receberam. Quem está lá no canal do Telegram também recebeu. Estamos prontas? Hoje a live está bem interessante. Trouxe para vocês algumas informações mais técnicas para que vocês possam entender, não somente repetir por aí igual papagaio algumas informações, mas entender porquê de alguns alimentos, tá? Essa é uma live para você que pensa que emagrecimento, deixa eu me colocar aqui no cantinho, que emagrecimento é só sobre calorias, que só as calorias importam. Você caiu no papo, no conto de fadas da galera que fala que é só você saber as calorias e trocar as calorias. Emagrecimento é muito mais que isso. E ontem falamos um pouquinho sobre refeição livre e aqui a gente vai ter uma atenção maior. Por quê? Na refeição livre, a gente não busca nutrientes. Na refeição livre, a gente busca lazer, companhia, comer algo que a gente gosta, né? Mas no dia a dia, a gente não pode se abster dos micronutrientes presentes ali, das vitaminas e dos minerais, tá? No dia a dia, a gente tem que ter um entendimento que algumas vitaminas e minerais são muito importantes para o nosso processo da perda de peso. E aqui a gente começa a entender um pouquinho de o que comer, né? Aqui a gente se perguntou muito sobre como perder peso, sobre os alimentos eficazes. Uma hora alguns alimentos estão em alta, tem milhões de benefícios que a gente pode utilizar, né, todo dia, toda refeição, em todo tempo. Passamos com isso, com vários alimentos ao longo do tempo. Outros são muito demonizados, né? O ovo um dia desse fazia mal, matava, subia colesterol, um monte de coisa. E depois de um tempo a gente foi vendo que não é bem assim. Todo alimento, a gente está falando de alimento, ele vai ser um bom alimento. Mas nem todo alimento ele é interessante e inteligente para você. A gente está falando de saúde também, a gente não está levando em considerações algumas doenças que a gente não poderia associar a alguns alimentos. Mas de uma forma geral, você pode comer sim de tudo, tá? De tudo e, né, mais um pouquinho. Agora, quais alimentos a gente pode associar? Posso comer de tudo mesmo? Pode, tá? Eu não como nada, e o que eu faço? A gente associa dentro de uma alimentação os alimentos que você mais gosta. Sei que com a corrida, com a rotina mais corrida, a gente vai sim ter uma dificuldade às vezes de priorizar alguns alimentos, né? Alguns alimentos que demandam até às vezes um pouco mais de disponibilidade, por exemplo. Que a grande dificuldade é às vezes encontrarmos aquele alimento e não de comer, porque às vezes a gente até gosta. Mas a gente fala aí, pensando nisso, a gente fala de safra, que às vezes o alimento não está na safra, é difícil de encontrar. Às vezes a gente fala que estamos distantes, estamos mais no interior, a gente não consegue ter uma variedade muito grande de alimentos, tá? Mas todo alimento é possível, tudo a gente pode consumir. E quando a gente fala lá de... Tô um pouquinho rouca, tá, gente? 1000 perdões.
E quando a gente fala que emagrecimento não é somente calorias, né? O que estamos falando? Que realmente estamos precisando pensar, tá? Que existem micronutrientes importantes, vitaminas, minerais. A gente não vai ser só gorduras, proteínas, carboidratos, não somos só isso, tá? Existem vitaminas e minerais essenciais, elas são todas importantes no nosso processo de funcionamento do corpo, mas no emagrecimento elas precisam ser pensadas com um pouquinho mais de atenção, porque às vezes a gente está em déficit, às vezes a gente já está ali, a gente está numa carência, às vezes já está em déficit daquela vitamina, daquele mineral, teremos prejuízos em algumas áreas da nossa saúde que irão dificultar o nosso emagrecimento. E eu coloquei aqui para vocês o que eu mais gosto de prestar atenção, o que eu mais gosto de avaliar no meu paciente quando ele está comigo, que algumas dessas vitaminas e minerais desempenham fatores importantíssimos no processo de emagrecimento, tá? E eu falo porque às vezes elas passam despercebidas até mesmo em exames laboratoriais. Normalmente, o médico usa o valor de referência, né, para avaliar nossos exames laboratoriais. Ele olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode ir para casa, tá tudo maravilhoso. Mas a gente sabe que existe valores, não somente para nos referenciar, mas valores que estimam saúde, que nos colocam ali um pontinho de atenção, né, sobre algumas questões que estamos mais propensos a desenvolver com aquela carência, com aquela deficiência nutricional. Então aqui eu gosto de pegar o exame, gosto de avaliar, gosto de olhar, gosto de ficar bem perto do meu paciente para acompanhar, porque aqui a gente tem a chave do sucesso ou a chave do fracasso no emagrecimento, tá? Alguns são bem importantes. Quando a gente fala de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, tá muito em alta, né, falar sobre vitamina D, mas a vitamina D desempenha um papel muito importante, inclusive aquela galera que fica um pouquinho mais deprimida, um pouquinho mais triste, sem motivação para ir treinar, tem uma associação com as vitaminas do complexo B e com vitamina D, tá? E a gente sabe hoje que estar acima do peso, que um sobrepeso, a gente já tem uma diminuição de vitamina D, então já é uma coisa muito importante para a gente começar a pensar assim que a gente começa no processo de emagrecimento, porque a carência ela é muito real na grande população e a deficiência ela está mais presente do que você pensa. A gente pega exame por aí e a gente consegue ver, tá? E vamos dar continuidade aqui. E quando falamos de uma dieta equilibrada, né, existem alguns alimentos que são interessantíssimos. Não são os únicos, não são exclusivos. Às vezes você não vai gostar de algum e existe outra opção tão boa quanto, porque na natureza, graças a Deus, Deus fez tudo perfeito. Tem tudo que a gente precisa para nossa alimentação ali, tá? E vou citar para vocês alguns que eu gosto muito de não abrir mão na nossa alimentação, tá? Eu não gosto realmente de abrir mão da nossa alimentação. São os pescados, os peixes. Como eu falei lá no começo, às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar alguns alimentos, principalmente alimentos mais frescos, como os peixes, os pescados, né? A gente demanda um pouquinho mais de energia para encontrá-los, né? Hoje tem que ir num mercado muito grande e encontrar, às vezes, na grande maioria das vezes, o congelado ele acaba sendo uma opção mais viável pra gente, porém, os pescados a gente tem algumas opções que a gente pode utilizar. Deles eu vou dar algumas dicas para vocês conforme a gente for falando de cada um, tá? Eu gosto muito dos vegetais e das folhas verdes escuras, né? Das folhagens. Também vou explicar porque gosto muito de associar espinafre
incrível, vamos falar sobre brócolis, iogurte grego. As frutas eu tenho gostado bastante de abacate, que agora tá na época, então ele tá vindo mais doce, a gente encontra com maior frequência, tá? Morango, maçã, um farelo que eu gosto muito de usar é a aveia. E a proteína, vocês já sabem, o peito de frango. E hoje eu vou explicar porque que Nutri gosta tanto de peito de frango, né? A gente fala, ai, é tão sem graça. Mas eu vou explicar pra vocês. E vamos começar por ele, tá? Porque eu sei que vocês falam, tudo é peito de frango. Por que nutricionista, toda hora, a primeira coisa que você abre o planejamento, tá lá um peito de frango? Mas por que, gente? O peito de frango, além dele ser uma proteína magra, tem um baixo percentual de gordura, bem pouquinho mesmo, em comparação principalmente com a carne vermelha, inclusive com o próprio pescado, como por exemplo o salmão, o peixe, tá? Não todos, eu dei o exemplo da tilápia aqui, mas... Deixa eu colocar aqui que só não foi o frango, né? Agora foi. Por que a gente gosta de escolher tanto ele? Porque é muito mais fácil quantificar, tá? É muito interessante quantificar a proteína que a gente está comendo, porque 100 gramas de frango não tem 100 gramas de proteína. Então não é porque você está comendo 100 gramas de frango que vai ter 100 gramas de proteína. Mas essa quantidade, é ela que vai nos dar a quantidade de proteína que vai ser ofertada ali naquela refeição. E ele é muito versátil, então ele pode ser usado como proteína principal, ele pode ser usado como recheio, lá de panquecas, de muffin salgado, de patês. Então ele é muito versátil, com uma baixa caloria, né? Porque tem uma baixa concentração de gordura. Promove muita saciedade, a gente consegue, principalmente quando a gente pesa, que a gente entende o que a nutricionista fala. Você não come a quantidade de proteína adequada. Quando a gente pesa, a gente tem noção de quanto de frango a gente consegue, que a gente comia e que a gente consegue comer hoje, o quanto de saciedade isso dá, tá? Então é uma proteína de baixo teor de gordura, promove muito a saciedade, e isso ajuda demais a gente não ficar comendo em tempo inteiro. Tá? E falando dos pescados, né, na parte das proteínas, deixa eu colocar eles aqui. Por que o salmão ele é muito interessante? Justamente por essa regulação do metabolismo da saciedade, por questões do ômega 3. Camila, preciso comer todo dia? Não, uma vez por semana você consegue ter uma boa concentração, você consegue consumir ele, tá? Variar com outras fontes de proteína. Camila, não encontro o salmão fresco. Por que você não utiliza o em lata? Tá? Porque a gente tem uma visão deturpada do salmão em lata. Ai, é muito ruim, ai, é muito oleoso. Não existe. Alguns pontos são mitos. Não existe essa coisa do não posso utilizar nunca. Ah, e o sabor não me agrada. Tudo bem, a gente está falando de sabor, a gente está falando, às vezes, de textura. Você não consegue comer, é ruim na sua boca, você não se adaptou. Mas uma coisa que eu posto muito aqui, que é muito interessante, que eu uso o salmão em lata pelo menos uma vez por semana, é o macarrão, baixa caloria, com o salmão em lata. Então vou dar a receita mais ou menos aqui pra vocês, mas posso postar, que é macarrão, uma folha, normalmente a gente usa alface ou rúcula, eu gosto bastante, tá? O espinafre, eu não gosto dele cru, assim, nesse tipo de salada, fica como uma salada fria. Uso cenoura ralada, uso milho e ervilha, uso vários temperinhos ali pra dar um gosto, creme de ricota. Não como salmão assim, Camila, não como um pedaço de atum, não como. O que eu como? Pode usar o frango desfiado, fica bem gostoso também, é uma opção. Eu tô adiantando uma coisa que eu vou falar lá na frente, mas é pra eu não esquecer, tá? E essa é uma opção muito interessante pra gente trabalhar, porque você consegue fazer um bom volume. Então, quando a gente fala de proteína, ela tem que estar presente. Agora, na época de São João, né, a gente tá comendo muito caldo, também é muito importante a gente fazer o uso de proteína nas refeições e incluir os vegetais,
Vamos falar deles agora. Aqui a gente vai ter, né, o espinafre e o brócolis. Eu gosto de trabalhar muito os dois, para quem gosta, então é muito bacana a gente consumir. O espinafre, para quem não gosta de creme de ricota, por exemplo, ele é uma ótima opção para você temperar a sua ricota. Você compra o seu queijo de ricota, tempera com um pouquinho de sal, pimenta, refoga o seu espinafre e inclui ele amassadinho, vira um patê, fica uma delícia. E você foge daquele creme de ricota lá que não tem graça de nada, ou então aquela ricota que você parte, bota no pão, fica olhando para ela e fala: meu Deus, por que essa nutricionista me passou isso? Então, às vezes, é a preparação que você não está sabendo fazer. Mas, quando a gente fala de espinafre, de brócolis, a gente está falando de vegetais verdes escuros, tá? A folha e o vegetal, que é interessantíssimo, principalmente, tá? Para saciedade. No emagrecimento, saciedade é muito importante a gente levar em consideração. Porque se a gente não está com fome, a gente não vai beliscar. A gente não vai comer besteira. A gente não vai ficar mastigando coisa por aí, abrindo porta de geladeira, tá? E falando em frutinhas, eu vou tocar no assunto polêmico da vez, né? Do assunto que movimentou as redes sociais essa semana, o pobre do tomate. Porque na nossa alimentação aqui, principalmente, não sei se no Brasil inteiro, mas não sei se regionalmente existe algum lugar que a gente coma tomate como fruta. Mas aqui no Sudeste, a gente consome o tomate na salada. A gente consome ele com alimentos salgados, né? Lá no ovo, mexidinho, faz ele, bem bonito. Então, quando a gente fala de tomate, a gente está muito mais propenso a fazer uma refeição salgada com ele. E qual foi o grande boom, grande mistério da semana? Pois justamente por ele ser uma fruta, e vocês sabem quem, que eu já falei aqui, falou que por ele ser uma fruta, ela não poderia comer na hora do almoço. Então, gente, entendam uma coisa, não existe isso, tá? Não existe isso. Existem bons alimentos in natura, em que a gente pode sim consumir nas nossas refeições e ter bastante resultado no nosso emagrecimento. E não tem exemplo melhor do que essa situação, tá? E o nosso exemplo do tomate. 18 calorias em 100 gramas. Eu te desafio aí na sua casa, pegar um tomate, partir, pesar 100 gramas, comer, junto com uma refeição super balanceada com a proteína que eu já falei, com o vegetal que eu já falei, escolhendo um bom carbo, fala pra mim que ficou com fome. 100 gramas de tomate é coisa, gente. Com mais 100 gramas de vegetais, são 200 gramas de vegetal só, assim, com a predominância de fibras, que vai te dar um efeito sacetogênico, tá? Então, tirem da sua cabeça que não existe essa opção de comer o pobre do tomate no almoço. E existe um carotenoide presente nele, que é o licopeno, até deixei aqui para vocês verem, que estão associados à melhora e proteção de algumas doenças, tá? Principalmente alguns tipos de câncer. A gente vê uma proteção dos carotenoides em relação a isso. Saúde ocular é muito importante a gente usar os carotenoides, tá? Tomate não vai curar ninguém de nada, mas a utilização dele e numa dieta balanceada, a gente tem saúde, tá? Não é ele sozinho, não é nenhum alimento sozinho, é uma alimentação em conjunto com atividade física, saúde mental. Somos saúde num todo, não somos saúde só numa parte, mas importantíssimo na alimentação, inúmeros benefícios, né? E eu coloquei aqui pra vocês a opção do morango, tá escrito tomate, prometo corrigir na hora de enviar pra vocês lá na lista VIP, tá? Mas a opção do morango, que também é uma ótima opção pra gente consumir, principalmente nos lanches, nos pequenos lanches, café da manhã, lanche da manhã, lanche da tarde.
Por quê? Pouquíssima quantidade de calorias numa porção. Camila, estamos chegando numa fase que vai ser uma época do ano que vai ser muito difícil encontrar o morango. Usa morango congelado, tá? Aqui eu mostro pra vocês que eu tenho, sempre tenho. E é uma ótima opção de fruta para você consumir. Fazer agora no verão, fazer sorvete. A gente tá entrando no inverno, gente, mas dias muito quentes, tá? Fazer smoothie, fazer sorvete. E a gente consegue colocar nas refeições pequenas, com outros farelos, gente, como a aveia que eu falei lá em cima, que também melhora a função intestinal, promove saciedade. Uma fibra excelente, tá? Uma fibra excelente pra gente associar. Eu vou te perguntar aqui, vou te dar um tempinho pra você me responder. Pra você que tá aqui comigo. Qual é a refeição que você sente mais dificuldade de fazer? Pra você que vai assistir a live depois, tá? Porque realmente, horário do almoço, a gente não consegue colocar todo mundo aqui dentro, mas me coloca aqui. Qual é a refeição que você sente mais dificuldade? Porque às vezes a gente não pensa muito em preparos, né? Vocês têm muita dificuldade com preparos. A gente fala, coloca o ovo de manhã, não aguento mais comer ovo mexido. Mas existem tantas variações de ovo pra gente consumir, né? E são opções que você consegue variar sempre. Aqui a Júlia mandou, ó, café da manhã, saio de casa muito cedo e não tenho apetite. Uma ótima opção é smoothie, é vitamina, que a gente chama aqui, né? Vitamina. Você bate com uma fruta de baixa caloria, um wheyzinho. Ah, Camila, não gosta de whey. Usa farelo de aveia. Usa farelo de aveia, usa o leite desnatado, vai ter um pouquinho mais de proteína, menos gordura. Já que você não gosta de whey, tem whey em casa, Camila, adoro. Variedade, tem variedade, a gente tem variedades hoje, né? Vocês sabem que eu amo whey. Muito prático. Isso vai melhorar a sua digestão, você não vai se sentir empanzinada, você vai fazer uma alimentação boa. Camila, ainda assim, não sou muito fã, não gosto de bater vitamina, não tenho um tempo hábil para comer. Vamos lá, vamos fazer uma caloria um pouquinho mais acentuada para um volume menor? Dá pra gente fazer. Então a gente pode consumir banana com aveia e uma caldinha de whey, para você que gosta de whey. Ah, eu não gosto de whey. De novo, não gosta de whey? Você não gosta de whey? Faz aí. Torradinha Magic Toast com patezinho de frango, com creme de ricota, pra você que não tem. A Júlia, se eu não me engano, a Júlia tem intolerância, né? A lactose. Então não dá pra fazer com requeijão. Mas dá pra você fazer uma pastinha, tá? Pode utilizar o ovo. Se você amassar o ovo direitinho, não deixar a gema ficar tão durinha, ele dá uma cremosidade. Então você pode utilizar um ovo, colocar só para dar essa cremosidade no patê, tá? Do frango, para você não utilizar ricota, para você não utilizar requeijão, para você não utilizar nenhum tipo de queijo também que já te faz mal, você colocou assim, isso é intolerante. Então isso é muito importante. Gente, às vezes a preparação conta muito, tá? Às vezes a preparação ela é importantíssima, porque você só precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Pode fazer a mesma refeição de forma diferente, tá? Essa ideia do ovo, você tira ele um pouquinho antes dele acabar de cozinhar, para você amassar, ele dá uma cremosidade nas coisas. Pode fazer só de ovo, pode fazer de ovo com frango, que já dá um outro sabor, tá?
E quando você vai fazer o carbo, não vou conseguir consumir o ovo com a torradinha, né? E a banana com aveia, vai ficar muito volume. Aí é um bom exemplo para usar o suco de uva, porque é uma concentração menor. Você vai fazer teu carbo, vai ter um carbo presente na alimentação e você vai consumir um volume menor. Um suco de laranja, por exemplo, que vai ter uma caloria maior, você vai conseguir consumir uma quantidade menor, para não fazer volume se você não sente tanta fome pela manhã. Aí você colocou, você teve o guia, você participou lá do desafio da Nutri. Ele dá o cardápio, gente, ele traz uma luz que a gente pode fazer a mesma refeição de outras formas. Se eu não me engano, lá tinha a panqueca e o muffin e o ovo mexido com a porção, né? Moniquinha colocou aqui, minha dificuldade é o jantar. Moniquinha, comenta aí pra mim, qual tem sido o seu jantar pra gente ver o que a gente pode melhorar. Coloca aí pra mim. E a sua dificuldade é o quê? Não sente fome, sente muita fome, não tem ideia de preparo? Qual é a sua dificuldade? Eu vou responder vocês agora, vocês não vão pra casa com dúvida não. A gente não vai desligar isso aqui hoje com dúvida não. Que tem opções, várias opções. Eu vou até fazer um desafio aqui pra vocês. Quer ver? Vou responder a Moniquinha, mas já vou lançar um desafio aqui pra vocês. 15 curtidas nessa live, eu vou compartilhar essa live. 15 curtidas nessa live, eu vou liberar um cardápio pra vocês com os alimentos que eu coloquei aqui. Geralmente carne e frango, mas janto tarde. E qual é a sua dificuldade, Mônica? Jantar tarde? Você não sente fome? Me conta aí um pouquinho. Resolver esse é o problema agora. Não vai pra casa com dúvida. Já envia essa live pra sua amiga para ela vir aqui tirar dúvida da refeição dela. Hoje eu só vou embora quando vocês souberem aqui tudo o que vocês precisam para não falhar mais, para não errar mais. Uma refeição, gente, que a gente faz e que a gente consegue. A minha dificuldade é elaborar algo mais interessante. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de algo interessante, Mônica, eu sempre estimulo que as meninas, né, as deusas que estão comigo no protocolo, que elas já estão enjoadas ali do arroz com feijão e o frangozinho, né? Que é o que a gente utiliza mais até pela praticidade, tá? Elas escolham um alimento para elas terem um pouquinho mais de atenção. E por que eu vou te dizer isso? Porque se a gente vai no modo automático, a gente automaticamente come as mesmas coisas, tá? Pode sim comer arroz. Você pode comer arroz com feijão no almoço e no jantar. Te mostro diversos protocolos de pacientes minhas que tem arroz e feijão no jantar. À noite, eu não julgo tão interessante o feijão, dependendo do tempo que você vai dormir. Porque às vezes a gente tem uma saciedade muito maior com feijão, deita pra dormir e sente empanzinada. Às vezes sente refluxo, às vezes sente gases, às vezes fica com o abdômen muito distendido e fica com aquele reboliço que ali não tá muito bem pra dormir. A gente diminui também um pouquinho as porções, tá? Não faz uma porção tão grande de vegetal cru justamente por essa mesma questão. Às vezes é digestão, às vezes a gente não tem tempo para fazer para ir dormir bem, tá? Mas pode sim comer arroz e feijão, não tem problema nenhum não, tá? O arroz não é um grande problema. Talvez a concentração de fibra seja um problema muito maior do que o arroz em si. E às vezes o tamanho da porção ela pode não estar
sendo tão interessante para você pelo horário que você falou que você come. Júlia, se eu tirei sua dúvida, manda um ok aí pra mim. Se não, manda lá no direct que eu vou te ajudar, tá? E em questão da Moniquinha, vamos lá. Você falou que você não consegue variar tanto, tá? Você pode variar em vegetais. Coisas simples. Eu vou fazer uma carne moída, vou fazer uma abobrinha, vou fazer um arroz e vou fazer um feijão pro jantar. Ok? Até que foi. Por que não pegar o arroz com feijão e em vez de você cortar a abobrinha, picar ela em quadradinho, botar ela numa panelinha, refogar, ficar ali refogando ela, você não pega ela e só corta ela diferente. Em vez de você cortar ela em quadradinho, corta ela no compridinho, como se fosse uma lâmina, como se fosse uma folhinha. Em vez de você picar, você vai passar ela assim, naquele cortador de queijo que tem uma lâmina. E em vez de você colocar a carne moída lá do lado do prato, aquela coisa sem graça, aquela coisa que você já come a vida toda, arroz, feijão, carne moída, uma abobrinha, bota em cima da abobrinha, com um molhinho de tomate caseiro que a gente sempre tem em casa, né? E juro pra você, 5 minutinhos na airfryer. Só isso. Você já tem uma abobrinha recheada pra você consumir. Quero fazer em mais porções. Bota todo mundo no tabuleiro e bota no forno. Você vai ter mais porções. Dei um exemplo para você mexer num vegetal, tá? Deixa eu te dar um exemplo para você fazer. E essa da abobrinha também serve para espaguete, tá? Se você cortar no ralador de queijo mais grosso, também não leva muito tempo. Você faz da mesma forma, ela ao comprido no ralador, o ralador aqui e ao comprido assim, tá? E você tem um espaguete de abobrinha, que aí você pode botar a carne moída por cima. Em vez de usar o feijão comum, usa o grão de bico, usa ervilha, tá? A vagem pode ser uma opção. E você coloca ali. Aí a gente usa inteligência, aqui a gente usa malandragem, aqui a gente usa estratégia. Poxa, eu não vou consumir o arroz, porque a gente fez um espaguete ali numa porção. Joga um pouquinho, uma colherzinha de queijo ralado ali por cima para remeter, né? Remeter um macarrão mesmo. Ah, Camila, preciso comer o macarrão de abobrinha? Não, é uma forma diferente de você fazer a abobrinha, é uma forma diferente de você comer a carne moída, é uma forma de variar aquela refeição, sem deixar os vegetais, sem abrir mão dos vegetais, tá? Então, eu dei dois exemplos de abobrinha. Deixa eu procurar aqui uma outra opção para você fazer. Por exemplo, o jantar a gente gosta muito, às vezes, de ter uma coisa prática, né? Já tá cansada do dia. Por que não um omelete? Em vez de só fazer um ovo mexido ali na frigideira, colocar uma porção ali de ovo, colocar um temperinho diferente, uma páprica, às vezes é bom. Eu coloco orégano, tomate. Aí eu, em vez para trazer um sabor diferente, cebola roxa, em vez de cebola branca. Às vezes, gente, é só um detalhe. É só um diferencial, tá? Vou liberar, Mônica, essas receitas pra você lá na lista VIP, porque eu sei que você tá na lista VIP comigo. Gente comprometida aqui sempre ganha, tá? Então, se você tá lá na lista VIP, vou liberar pra você todas as receitas que eu falei aqui. E uma outra opção que a gente pode usar, já que a gente falou de tomate hoje, é o tomatinho recheado. Tomate, um franguinho, coloquei até mesmo a opção para vocês do exemplo do frango com ovo, né, para trazer essa cremosidade. É uma boa opção para essas opções de recheio, para a gente não subir muitas calorias com maionese, com requeijão. E a gente manter as quantidades proteicas. O tomate a gente pode utilizar assim também. Recheiozinho de frango desfiado, tá? Ali dentro. Camila, eu vou botar um queijinho. Bota uma quantidade razoável. A gente sabe, gente, quando a gente tá exagerando, tá? A gente sabe quando a gente perde a mão. Eu como sempre arroz do mesmo jeito. Arroz com brócolis, arroz com cenoura. Varia os feijões, tem variedade de feijão, tá?
Feijão vermelho eu uso direto. É pra fugir do feijão preto, feijão carioquinha. Quem cozinha, gente, um feijão preto, cozinha um feijão fradinho e faz uma saladinha. Porque uma saladinha de feijão fradinho, ela não demanda tempo. Você vai picar somente, às vezes, ali um tomatinho e um pimentão a mais. Né? Só uma coisinha, um tchucu-tchucu diferente. Já traz um outro diferencial, tá? E 15 curtidas eu vou liberar esse cardápio pra vocês. Com feijão fradinho, com tomate recheado. Moniquinha já ganhou já um e-book aqui de receita, bem bonito pra ela, que eu vou mandar, tá? Pode me cobrar pra mandar um alô pra mim lá na lista VIP que eu vou te mandar. E a gente vai conseguindo variar. A gente vai tendo variedade. A gente não precisa ficar preso a uma refeição, é um tipo de preparação, tá? Uma outra coisa, eu lembrei aqui agora aleatoriamente, que eu gosto de utilizar, ovo de codorna. Gente, tem nada... Gente, quando a gente vai no self-service, a primeira coisa que o pobre... Eu adoro pobre. O pobre pega é um ovinho de codorna. Bota no prato. Tá lá. Os pobres. Tudo aleatório. Faz em casa. Rapidinho, cozinha. Bota na saladinha. Uma saladinha verde. Né? Com outros vegetais. A salada de macarrão eu faço muito aqui. Coloco... Né? Tem que variar, tem que abrir um pouco a nossa percepção dos alimentos em si, tá? Moniquinha, te ajudei de alguma forma? Trouxe clareza pra você? Fez sentido o que eu te falei? Só esperar vocês me responderem. E a gente tem inúmeras opções, tá? Inúmeras opções. A gente não precisa ficar preso. Eu sei que meio-dia, gente, é um horário ruim, que às vezes a gente não tem tempo, né? Eu fiz no horário do almoço para poder ter tempo para falar com vocês, porque é um atendimento atrás do outro. Às vezes eu não consigo dar tanta atenção, mas ainda assim é um horário para você vir aqui e tirar suas dúvidas, tá? E eu vou, pra finalizar aqui, vou dar um exemplo de almoço pra vocês. Eu até separei, ó. A gente faz uma salada de vegetais cozidos com salada verde. A gente compõe ali metade do prato. Posso trazer um post disso pra vocês essa semana mesmo. Vou até anotar aqui pra vocês. Como montar um prato e opções, tá? Que eu sei que vai fazer a diferença pra vocês. E a gente faz lá purê de batata normal, tá? Purê de batata inglesa tô pensando aqui numa composição com franguinho grelhado, ou a própria carne moída, ou carne picadinha. A gente já tem vegetal, a gente não deixou de abrir mão. Tá comendo um carbo diferente, um carbo que não é o arroz, já traz uma variedade diferente, tá? Pode ser purê de abóbora, purê de mandioquinha, também é muito bom, tá? Ah, não quero uma opção diferente, uma opção nova. Não tem uma opção de carne vermelha? Tem, vou te dar aqui agora. Arroz com cenoura, pra gente não abrir mão do nosso vegetal, tá? Feijão, uma maminha grelhada ali e batata na airfry. Foge um pouquinho do arroz com feijão. Bota ela, batata lá, corta ela. Precisa enfeitar muito a batata não. Corta ela na canoa, batatinha canoa. Bota no potinho, joga uma páprica, joga um orégano, joga um pouquinho de azeite, dá uma sacudida, tampa e dá uma sacudida. Temperou ela toda. Um pouquinho de sal, botou na airfryer, é uma outra opção de carbo. Você foge do arroz com feijão, tá? Ó. Vou trazer essa opção pra vocês de prato saudável e de ideias de jantar hoje. Vai estar lá no feed, tá? Justamente para que vocês saiam desse pensamento de que emagrecer é difícil, que planejar é difícil, que ter refeições diferentes é difícil. Às vezes é muito mais prático do que você pensa, tá? E
teremos senha hoje. Teremos senha hoje, número 04. Quem está aqui ao vivo já pode me mandar as senhas. São 3, tá? Vou repetir aqui pra vocês, tá? 06, 01 e 04. Me manda lá na lista VIP. Camila, minha senha para minha sessão clareza. Minha sessão estratégica, tá? Quero uma sessão estratégica com você. Eu vou te enviar todas as informações para você resgatar a sua e você tirar o seu emagrecimento do papel. Para você que está assistindo a live, né, o replay da nossa live, manda para uma amiga. Olha quanta coisa você tem a oportunidade de destravar seu emagrecimento. Manda para sua amiga. 15 curtidas eu vou liberar um cardápio para você lá na lista VIP. Tá? Se você não tá na lista VIP, manda mensagem para mim. Lista VIP, que eu vou liberar para você. Teu acesso. Você tá comigo. Tá? Liberei o acesso para você estar comigo na lista VIP. Você me manda a sua senha. Não deixe de me mandar a sua senha. É uma oportunidade que você vai ter lá na lista VIP, que eu separei um bônus incrível para você ter acesso ao meu acompanhamento. Se você está precisando, se você já está ali me namorando há um tempo, não sabe como, não tomou a ação de se juntar no time, você ainda está com receio, você ainda está com medo, você ainda está desanimada, essa é a hora para você jogar o desânimo para baixo do tapete e se juntar comigo. Não existe mudança de peso sem mudança de comportamento. Isso já está fixo na sua cabeça. Já te falei, tem 3 dias que eu te falo isso. Vou repetir isso para você sempre. Então agora é você ter ação. Botei em ação, comecei a minha mudança. Comportamento e ação é mudança. Tá? Ação é resultado. Então essa é a hora. Tô te dando tempo de você ir lá na lista VIP e me mandar um alô. Tá bom? Não perde. Tô te aguardando. Vou te mandar a mensagem lá. 15 curtidas eu desbloqueio o nosso cardápio. Então envia para uma amiga, tá? Espero ter te ajudado. Uma semana de lives que foi muito boa. Já tô com a próxima programada. Então, se você quer saber mais sobre alimentação, quer ter mais estratégia, quer utilizar os alimentos de forma estratégica para emagrecer, esse é o perfil que você está perdendo. Está deixando de ver minhas lives, você está perdendo muita coisa. Vou deixar os replays, vão ficar até domingo aqui, a não ser que vocês batam as nossas metas. Tá tudo explicadinho, tá? Muito obrigada por esses 3 dias na semana do Corpo dos Sonhos. Nossa fofoca é sempre boa, sempre construtiva e sempre com muito conteúdo, porque a minha missão é te ajudar, é destravar o seu emagrecimento. Tem gente já me mandando aqui mensagem já. Tem gente aqui me mandando senha. Eita, que vocês são muito rápidas. Obrigada. Vou finalizar aqui com vocês. E aguardem que teremos mais coisas aqui para contribuir, para vocês destravarem o emagrecimento de vocês. E as inscrições do ERA estão abertas ainda temos vaga. Então, se você ainda não conhece o nosso programa de emagrecimento, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te explicar o passo a passo e como você pode emagrecer até 10 quilos em 100 dias, tá? Obrigada mais uma vez. Boa tarde e nos encontramos por aí nas nossas fofocas.